Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 61 do Enem 2008. Vamos lá? O ano de 1954 foi decisivo para Carlos Lacerda. Os que conviveram com ele em 54, 55, 57, um dos momentos intelectuais mais altos, quando o governo Juscelino tentou cassar o seu mandato de deputado, 1961 e 64, tinham consciência de que Carlos Lacerda, em uma batalha política ou jornalística, era um trator em ação. Era um vendaval desencadeado, não sabe-se como, mas que era impossível parar, fosse pelo método que fosse. Tudo bem? Então, um texto falando a respeito do Carlos Lacerda. Ok? Com base nas informações do texto acima e em aspectos relevantes da história brasileira entre 1954, quando ocorre o suicídio de Vargas, em grande medida devido à pressão política exercida pelo próprio Lacerda, e 64, quando um golpe de Estado interrompe a trajetória democrática do país, conclui-se que... Dois pontos. Então, vamos lá. O texto está falando a respeito do Carlos Lacerda, né? Então, com base no texto e nas informações que a gente tem, desde 1954, quando Vargas comete suicídio, e até 64, quando acontece o golpe militar, conclui-se... Então, temos que misturar nosso conhecimento histórico com o texto para chegar a uma conclusão, tudo bem? A nossa alternativa tem que ter uma conclusão coerente, tudo bem? Vamos para as alternativas. Então, conclui-se que a cassação do mandato parlamentar de Lacerda antecedeu a crise que levou Vargas à morte. Gente, aqui, inclusive, nem precisa saber a data, mas no próprio enunciado ele diz, né? Em 1954, ocorreu o suicídio de Vargas. E quando ele diz a cassação dele, né, tá aqui, 1955, em 1957, né, quando Juscelino tenta cassar o seu mandato. Então, foi depois, não foi antes. Tudo bem? Então, letra A, incorreta. Letra B. Lacerda e adeptos do getulismo, aparentemente opositores, expressavam a mesma posição político-ideológico. Falso, galera. O Lacerda era um grande opositor ao Getúlio Vargas e vai ser também grande opositor ao Kubitschek, tudo bem? Eles não têm a mesma política ideológica, correto? Inclusive, né, aqui mesmo se diz o suicídio do Getúlio Vargas em grande medida devido à pressão do Lacerda, certo? Então, eles não podem ter as mesmas posições, sendo que existia uma pressão política forte do Lacerda contra o Vargas. Tudo bem? Então, letra B, incorreta. Letra C. A implantação do regime militar em 64 decorreu da crise surgida com a contestação à posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República. Galera, não é isso que acontece. Juscelino entra no poder na década de 50, tudo bem? Não é em 64, certo? E existe um golpe de Estado, aí sim, em cima do governo João Goulart, tudo bem? Então, não tem nada a ver com o Juscelino Kubitschek. Então, letra C, incorreta. Letra D. Carlos Lacerda atingiu o apogeu de sua carreira, tanto no jornalismo quanto na política, com a instauração do regime militar. Quer dizer, então, com o nascimento do regime militar, o Carlos Lacerda atingiu o apogeu da carreira? Não, né? Aqui o apogeu da carreira, segundo o Hélio Fernandes, é em 1957 e o golpe foi apenas em 64. Tudo bem? Então, foi anterior ao golpe. Letra D, incorreta. Por exclusão, ficamos com a letra E. Juscelino Kubitschek, na presidência da República, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda, contra quem procurou reagir. Correto. Então, né, Juscelino Kubitschek, na época, presidente da República, sofreu muita oposição de Lacerda contra quem procurou reagir. Que tipo de reação o Kubitschek tentou? Aqui ele não fala, um dos seus momentos mais altos, quando o governo Juscelino Kubitschek tentou cassar o seu mandato. Por quê? Graças à pressão e oposição em relação ao Juscelino, tudo bem? Então, graças a, né, a pressão e oposição do Carlos Lacerda em cima do Juscelino, o Juscelino tenta reagir de que maneira? Tentando cassar o seu mandato, tudo bem?
Então, letra E, correta, certo? Então, dentro das alternativas, a letra E é a mais correta. Tem que saber de história para fazer essa questão? Essa questão tem. Na C, por exemplo, tem que saber qual foi o presidente deposto no regime militar. Tem que saber que o Juscelino Kubitschek não estava na época. Embora, se você lesse de novo, dava para saber que o governo Juscelino estava em 57. Quer dizer, em 64, então, ele não era presidente. Tudo bem? Então, tinha como a gente tirar algumas informações importantes do texto? Tinha. É basicamente interpretar, mas precisa de um pouquinho de conhecimento de história para saber mais ou menos como foi essa época, né, de 54 a 64. Tudo bem? Mas, como eu sempre digo, interpretação é a chave para ir bem no Enem. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!